Muito obrigado, gente. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente essa oportunidade de conhecer a Inês, rever o Rael e o André e ver que a sociedade está caminhando, ver essa união ibero-americana. Eu acho isso incrível. Eu acho que a gente tem que se unir, Cone Sul, Cone tudo. Vamos botar a nossa língua para frente, a nossa cultura e os nossos valores juntos. A gente é muito forte, a gente tem muito o que dizer. Então, eu fico extremamente feliz de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Ontem eu falei um pouco do Luiz Felipe, para mim foi uma alegria também, e me emocionei em lembrar do Luiz Felipe. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da minha trajetória. Eu achei que a gente vai ficando velho, a gente quer lembrar um pouco das coisas, e durante a pandemia eu pensei em várias coisas. Então eu estou escrevendo um livro que se chama Texturas do Tempo, o livro é basicamente um pouco da nossa palestra, e eu vou apresentar para vocês a palestra hoje e vou apresentar algumas dessas é, obras que o André mencionou. E, por favor, vocês podem me interromper, deixa eu equilibrar o tempo, André. Quanto tempo eu tenho a partir de agora? Hum, Acho que a gente tem até às 15 horas, então uns 40 minutos, né? tá bom. 40 minutos acho que é ok para a tua fala. Se quiser falar 30 e a gente colocar algumas perguntas Eu em acho 30 muito minutos, melhor, eu acho muito melhor. tá Me bem. dá um... Eu dou um Me, alô quando for 25? exatamente, você fala, Perfeito. olha, Jonatas, o tempo já tá em cima. Eu Tá estou bem. tentando aqui, deixa eu voltar a compartilhar a minha tela agora. Por favor, eu vou compartilhar o som também. Vocês estão vendo a tela, por favor? Estamos sim, Jonatas. Então, vamos lá. Bom, gente, esse é o título da minha apresentação, Texturas do Tempo numa Trajetória Interdisciplinar de Ambientes Interativos e Óperas Multimodais. O que eu vou tentar trazer para vocês está relacionado com esse conceito aqui, que eu queria, talvez possa gastar um bom tempo aqui, depois, se eu conseguir explicar isso do meu ponto de vista, eu vou ficar contente, depois o resto é consequência disso. Estão vendo que eu coloquei texturas no tempo e texturas do tempo? E não é um jogo de meras palavras. O que eu queria dizer, o que eu quero dizer com isso, é que muitas e muitas vezes a gente pensa a música como alguma coisa que ocupa o espaço de um tempo pré-determinado. A gente pensa na partitura, diz, olha, 5 linhas, os espaços e o tempo segue junto com a partitura, ou a gente lê a partitura no tempo e etc. O que eu quero argumentar com vocês hoje é que a gente não lê ou não faz a música no tempo. A música cria o tempo da música que a gente faz. E esse tempo que a música faz tem diferentes texturas, tem diferentes densidades, tem diferentes rachaduras. E, portanto, a mesma obra, em momentos diferentes da nossa vida, vai ser diferente, não somente pela sua duração, mas pela intensidade dessas rachaduras impressas na nossa memória, impressas na nossa percepção. Então, é isso que eu queria falar um pouco com vocês. E a música faz rachaduras, texturas no tempo. E daí, então, as diferentes interações que nós temos com a música e que nós temos com o tempo ouvindo música. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque ela vai de encontro àquilo que a gente conversou ontem, que a escuta de cada obra nos coloca em contato com várias formas relacionais e participativas. Eu quero dizer que a gente não está escutando só o quarteto de cordas, a gente não está só escutando o intérprete, a gente está escutando um fato musical que está agregado de valores culturais, poéticos e da nossa própria
carga emocional e de tudo que cerca. Então, eu chamo isso de fato musical. E este fato o significado, é resultante da interação dessas possibilidades que a obra traz. A obra traz encontros que estão inscritos. O suporte está lá, a partitura está lá, a gravação está lá, mas é o suporte que sensibiliza junto conosco o acoplamento. Então, o significado é uma construção de resposta, de acoplamento do espectador, do ouvinte, né? com a obra. Por isso que eu coloquei espectador aqui. Não foi um ato falho, foi um pouco proposital, e a gente poderia discutir se é ouvinte ou se é espectador. E, nesse momento, eu estou querendo deixar, não abrir mão do ouvinte, mas colocar esse ouvinte espectador também, porque ele cria expectativas, ele está lá junto com a obra, seguindo e construindo significados. E outra coisa, esse acoplamento é dinâmico. Isso significa o quê? A cada instante, a cada momento, há coisas novas, coisas diferentes. Não é só ouvir a música de novo em outro dia, é a música no momento em que ela ocorre, ela pode me surpreender, nos surpreender, e isso é muito interessante, porque a construção acontece no aqui e agora do processo de apreensão da obra. Olha, eu usei a palavra apreender, eu não coloquei a palavra ouvir. Eu estou colocando tudo em torno da escuta, mas não somente da escuta. Então, existe um processo de contaminação. É claro que o canal acústico é muito importante, o canal acústico traz a informação, mas não é ele só que agasalha a obra, não é ele só que abraça a obra, são todos os outros sentidos, são todos os outros elementos que se agregam. E, por fim, isto, por ser tão complexo e por ser tão denso, é único. Não, ele é irreversível e único. E por quê? Situações e ambientes diferentes ensejam encontros diferentes e, portanto, novas significações. Isso eu aprendi com o Luiz Felipe. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Foi na nossa conversa do dia a dia durante a tese do Luiz Felipe, e quando a gente começou a jogar com a noção de auto-organização, e, portanto, isso é um legado. Mas isso tem muitas consequências, tem várias consequências, que a gente poderia também discutir por vários momentos. Mas uma delas é que eu, particularmente, como compositor, que a obra cria o seu próprio tempo e não é condicionada a ele. A obra é maior que o tempo que ela cria, porque o tempo da obra está em nós. E não está totalmente numa condição física, está num acoplamento, está na troca de informação. É esse processo que nos traz. E a exposição dos seus elementos criam esses elementos, ranhuras, rachaduras e dobras do tempo. Eu estou usando metáforas aqui, mas deixa eu tentar ser um pouco mais formal, se eu puder. O que eu chamo de ranhuras, rachaduras e dobras do tempo é nesse sentido mesmo ontológico, de você se olhar para dentro da obra, a obra se olhar para dentro de você e você sentir essas diferenças. Eu costumo dizer que quanto mais o presente é presente, mais denso ele fica. E quando eu vivo um grande presente, eu praticamente cancelo o passado e o futuro. Tem obras e tem momentos na música que o passado e o futuro são cancelados, porque eles estão permanentes, eu estou vivendo uma experiência única. Então, essa capacidade de aumentar e de enlargar, vamos dizer assim, essa palavra não é boa, alargar o presente é uma capacidade muito importante da música. Eu acho que ela é uma das coisas que nós devemos estudar cada vez mais dentro do processo de entendimento da cognição musical. Como a música consegue alargar a noção de presente. E essas transformações, todas essas é o que eu estou considerando aqui como texturas do tempo, produzidas pela música. Então, basicamente, esse seria... Talvez eu pudesse conversar com vocês, a gente ficar aqui conversando como se a gente estivesse informalmente, né? Eu gostaria muito, mas esse é o conceito que eu queria trabalhar com vocês hoje. E o que isso tem a ver com a minha vida?
eu demorei algum tempo para entender que esse ponto de vista ele vai levar a gente inexoravelmente a tentar, como compositor, buscar algum tipo de expressão, ou seja, de tentar lidar com isso, com essa condição de dinâmica do significado musical com algum tipo de ferramenta. E isso, claro, cada compositor, cada artista vai fazer de um jeito diferente. E eu acredito que durante a minha vida eu consegui organizar, ou pelo menos agora estou tentando organizar, isso em 3 níveis de expressão musical, que são os seguintes. Eu acho que tem muita coisa, inclusive, que eu, vamos dizer assim, compartilho com o André, né, André, das paisagens sonoras, mas hoje eu vejo o meu caminhar entre a noção de paisagem sonora para a noção de ambientes interativos. Creio que o André também compartilha isso comigo. Porque, na realidade, a noção de paisagens nos coloca numa projeção, como se fosse, né, e se discute uma fotografia sonora, etc. E quando você entra nessa paisagem, se essa paisagem entra em você, você fica necessariamente precisando de mais coisa. E eu acho que esse mais precisar me levou a dimensionar as paisagens sonoras como ambientes interativos, ou seja, buscar, com as paisagens sonoras, produzir um lugar, um ambiente no qual o ouvinte, o espectador, pudesse não somente ver ou se sensibilizar pelos sons a partir da noção de paisagem, como a gente conhece, mas também estar presente na paisagem. E é muito diferente estar presente na paisagem de escutar a paisagem. Então, aí você vai usar toda a questão da projeção sonora, você vai... E mais para frente eu vou deslocar o corpo, eu vou fazer o corpo de quem ouve se movimentar no espaço, eu vou fazer o corpo fazer parte do que a paisagem estimula. A segunda coisa que eu trabalhei e trabalho até hoje, e que também nos é muito cara, é a noção de auto-organização dentro do aspecto da improvisação e das estruturas dinâmicas. Nesse sentido, a auto-organização foi uma ferramenta muito importante na minha vida e nos meus trabalhos, porque ela me deu a liberdade de abrir mão da noção do compositor que sabe tudo, do compositor que propõe para o intérprete tocar, ou até do compositor que se digna a colaborar com o intérprete. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que a gente está sempre se colaborando, a gente está sempre sendo juntos. Se não for, a música não existe. Não existe música sem compositor, não existe música sem intérprete. A gente estandartizou isso dentro da nossa produção, e isso, às vezes, é muito negativo e nos separa. Mas, mais do que isso, você pode imaginar que o compositor não necessariamente é o cara que vai produzir uma obra grafada numa partitura, mas é um cara que vai produzir encontros, ele vai propiciar encontros, tantos quantos necessários para que algumas das suas ideias, alguns dos seus sonhos aconteçam naquela esquina que um dia ele imaginou que estaria, ou que ele nunca esteve, mas talvez o intérprete possa estar. E, nesse sentido, a auto-organização foi muito importante, é muito importante até hoje para mim. E o terceiro aspecto, que é o mais, talvez, que as pessoas mais me conheçam, as pessoas mais imaginam pelo fato de eu ser matemático, de eu ter trabalhado com computação musical, é essa ideia de projetar estruturas abstratas em modelos computacionais. Não necessariamente, eu acredito que as estruturas abstratas projetadas em modelos computacionais, elas sejam necessariamente objetos, vamos dizer assim, frios ou hipercalculados, porque, de certa forma, essas 3 maneiras de organizar e que eu estou trazendo para vocês hoje, elas estão todas misturadas. Isso aqui é mais ou menos o que eu pretendo que seja a organização dos capítulos do livro que eu estou escrevendo, mas isso não quer dizer que uma coisa não contamine a outra. Por exemplo, eu me lembro muito bem, quando estava fazendo doutorado, eu estava estudando Ligeti, estudando
o estudo número 1 do Liggett, que é o Desort, e o Liggett vai falar do Mandelbrot, diz assim, olha, vocês olham aquela complexidade do Mandelbrot, olham as estruturas autossemelhantes, a minha música é parecida com aquilo. Em segundo momento, ele vai dizer, olha, vocês sabem que existe uma interação entre os elementos da música e a autossemelhança. E eu ficava ali, no meu momento matemático, tentando achar qual que era a equação, qual que era o mapa que guiava as ideias do Liggett. E eu estava muito enganado. Demorei muito tempo, foi um grande sofrimento do meu doutorado. Até o dia em que eu entendi que as projeções do Desord, do Liggett, não eram construídas a partir do equacionamento dos mapas do Mandelbrot. Mandelbrot, basicamente, era um aspecto de inspiração para o Liggett, mas ele estava buscando, na complexidade das texturas, um jogo novo de superposição de estruturas. Quando eu percebi isso, as camadas e o jogo de camadas texturais, eu comecei a me sentir melhor e foi, para mim, muito inspirador. Então, eu queria colocar muito bem isso. Às vezes, a gente deixa que a ferramenta seja mais importante do que o compositor, ou vice-versa, né? Quer dizer, o compositor quer ser mais importante. O que a gente tem que ter aqui é a humildade de tentar ouvir, inclusive, as coisas que a gente não faz. Vou repetir isso, ouvir as coisas que a gente não faz, porque muitas vezes, quando a gente leva uma peça para alguém interpretar, você tem que ser capaz de ouvir aquela sugestão que o intérprete faz nas entrelinhas, e talvez que ele mesmo não seja capaz de te dizer. E isso é muito importante, por isso que eu acho que no nível da interação com esses modelos computacionais, a gente deve ter sempre a sensibilidade de tentar olhar para eles de uma forma muito ampla e não local, e não a execução simples de um modelo. Bom, basicamente, são esses 3 elementos, e eu gostaria, então, de apresentar para vocês algumas obras, algumas coisas sobre essa trajetória. Eu gostaria muito de dizer que, se vocês quiserem também ler um pouco mais sobre isso, tem esse livro, esse capítulo desse livro que eu trabalhei sobre essa parte mais da neurociência computacional, e esse outro trabalho que foi muito inspirado pelo Luiz Felipe. Eu devo muito ao Luiz Felipe para escrever esse artigo, a auto-organização como agente do processo criativo e laboratório de significação musical. Esses 2 trabalhos eles conversam com essa palestra. Bom, daqui para frente eu vou ver o tempo que dá, eu vou trabalhar um pouco as coisas que estão relacionadas com isso e tentando trazer para vocês um pouco de como aquilo que eu disse no começo se encaixa no que eu mostro agora, nas obras. E é claro que isso nunca vai ser correto e nunca vai ser um encaixe perfeito, porque é assim que é a vida. Eu vou tentando trazer coisas e se, inclusive, alguém quiser fazer pergunta a partir de agora, a gente poderia conversar. Então, vamos lá. Então, a trilogia é essa. A cognição e a percepção como um polo, a criação e a performance, a pesquisa artística como outro polo, e a tecnologia fazendo rodar isso. Isso quer dizer, dentro do meu trabalho e dentro da minha produção. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso. Já saiu. Vocês ouviram o som? Então, vamos. Esse vídeo é uma homenagem ao André. Como se ele estivesse dançando. Ele modifica, sim. Die beiden Forscher haben ihrem Roboser in kürzester Zeit zusammen beigebracht, auf Bewegungen von Orbitbesuchern musikalisch Antwort zu geben. Eu acho que já está legal para a gente lembrar, mas o que foi o Roboso? O Roboso, para mim, foi o primeiro momento em que todas essas questões apareceram de uma forma muito forte, porque a gente tem
uma máquina, um pequeno robô, e esse robô vai produzir, de certa forma, interações, e essas interações vão produzir trajetórias musicais. O que eu queria colocar do Robozer, porque o Robozer é um conceito que vai me perseguir durante muito tempo, né? É que a primeira coisa não é a trajetória do robô que gera a música. E muitas vezes o robô não está aí, o que gera a música é as instabilidades e estabilidades do robô em relação ao meio ambiente. E da mesma forma que esse modelo, que é um modelo, a navegação do robô também não é uma navegação topológica, não tem coordenadas pré-definidas. O que há são uma relação de que ele deve ser atraído por luz, e se ele é atraído por luz e ele colide em algum objeto, esse objeto gera uma relação aversiva. Então, o que o Robozer faz nesse trabalho foi tentar, entre outros aspectos, usar o som para representar o comportamento, vamos dizer assim, do robô no espaço, as colisões e os elementos inativos, André, do que ocorre ali no aqui e agora da interação. Esse mesmo paradigma, bom, aqui a gente pode olhar um pouquinho rapidamente que seria o score do Robozer. A gente vai ter, gradativamente, ele vai encontrando luz, e à medida que ele encontra a luz, essa luz vai se organizando. Então, mais para o fim dessa piano roll, vocês percebem que ele tem mais chamadas de memória. Isso significa que as experiências que ele de colisão, etc., passam a ser mais recorrentes, e, portanto, ele começa a gerar padrões organizados mais concomitantemente, mais reciprocamente. Mas, depois dessa experiência, então, vamos lá, voltando ao que foi falado, o Robozer, ele busca encontro de luz, e essa experiência de interação e enação do Robozer dentro do espaço vai conduzir à interação com os sons. Dado o Robozer, eu queria só fazer uma trajetória rápida. E do Robozer, eu fui para a ADA, e a ADA foi justamente uma interação do robô com um espaço maior. Depois, o repercurso, no qual essa relação foi utilizando a possibilidade de interação entre percussionista e uma bailarina, e aqui começa a entrar a minha interação não somente cibernética, mas com o corpo físico, com o corpo do dançarino e do músico. Depois a gente tem a experiência da Multimodal Brain Orchestra, no qual os intérpretes, de certa forma, entre outras coisas, usavam interface cérebro-computador. E, por último, descobertas no qual nós não temos nada de tecnologia, mas a gente tem essa ideia do processo criativo instanciado na obra. Quer dizer, desse tipo de o suporte de descoberta tem tecnologia no sentido mais audiovisual, mas não tem essa tecnologia de suporte interativo como nas outras obras. Então, vamos dar uma olhada. A ADA era isso aqui. Era um espaço com um piso interativo, e esse espaço com piso interativo, ele era sensível. Isso, a gente chamava esse espaço de a pele da ADA. Ou seja, então você tinha a sensação de tocar, a sensação de procurar, e todos esses elementos conduziam da mesma forma que o Robozer, a geração de uma trilha sonora que seguia a presença das pessoas no espaço. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na ADA.
que foi a ADA? A ADA foi uma instalação, ela ficou 6 meses exposta na feira Expo 2002 em Neuchâtel, e durante essa feira a gente fez várias experiências e várias coisas a gente aprendeu com a ADA, relacionadas principalmente à ideia de como esses dispositivos e esse tipo de interação poderiam ser utilizados em vários campos do conhecimento. Claro, especificamente a música, no meu caso, mas da ADA se vislumbrou o que hoje a gente... o meu colega, o Paul Verschuur, trabalha com jogos de recuperação de pessoas com tratamentos de realidade virtual, utilizando imagem e som, ou seja, usar outros elementos nativos também, não somente na instalação, mas em outros aspectos da pesquisa. E eu acho que a ADA, para mim, é um laboratório que eu acharia muito interessante a gente utilizar nas nossas pesquisas em cognição. Ou seja, eu chamo de um laboratório ecologicamente orientado. Você não vai colocar somente a pessoa para fazer um teste com um probe, praticamente isolada do mundo. Talvez seja interessante você colocar o laboratório, ter estímulos diversos para que esses estímulos diversos, em acoplamento com o sensorial, possam dar respostas. E essa ideia de ecologicamente construído pode ser muito interessante, e é um dos trabalhos que a gente está realizando agora no NICS com a Helena Patersotti. Ela está testando um pouco esse tipo de ambiente para depois em trabalhos alternativos na área de musicoterapia. Então, é uma possibilidade, mas a gente pode olhar isso, estendendo isso em outras direções também. Desculpa, deixa eu voltar, está me dando um baile aqui. Ok. E a próxima coisa que eu queria mostrar para vocês, dessas todas, é a Multimodal Brain Orchestra. Por quê? Porque hoje tem várias coisas que eu trabalho e que a gente desenvolveu, por exemplo, mesmo no trabalho com a Helena, que foram inicialmente trabalhadas nessa orquestra multimodal. Basicamente, essa orquestra era constituída de 4 intérpretes, ou 4, eu chamo de brain intérpretes, utilizando brain caps, e os seus sinais cerebrais eram monitorados, e a partir de estímulos... Opa, deixa eu voltar. Hoje eu tô... Oh, meu Deus do céu. Eita, me desculpa. Ok, a partir disso, a gente tinha uma sequência de sons que estavam gravados, e não sons gravados, mas sequências representadas por arquivo MIDI, sequências de sons, e esses sons eram reorganizados no momento da performance. Então, vamos ver um pedacinho da Multimodal Brain Orchestra. Multimodal Brain Orchestra, the world's first mind power orchestra using brain-computer interfaces, plays X-Motion. The Brain Orchestra members play virtual musical instruments through BCI technology alone. When given a cue by the conductor, the performers brain play the virtual instruments to control parameters of music expression and the soundscape in the overall piece composed by Jonatas Manzolli. Basicamente, o que acontece aí é que os encontros pré-estabelecidos pelo compositor estão disponíveis para outras ações e outras interações que vão ocorrer a partir da resposta afetiva dos intérpretes. Essa resposta sendo, vamos dizer assim, de uma certa forma relacionada com o EEG e com esse intérprete aqui, que é o último da esquerda de vocês, do qual os sinais fisiológicos estão também sendo
utilizados como uma espécie de controle. Daqui, dessa obra, várias coisas a gente aprendeu, inclusive métodos também de utilização de experimentos para medir, por exemplo, resposta afetiva, a música e outras coisas. A Multimodal Brain Orchestra é um laboratório exposto como uma apresentação pública, não é? E depois, rapidamente, eu vou passar por descobertas. Eu acho que o meu tempo está indo. Deixa eu ver como é que está. Eu quero mais conversar com você. A gente tem aquela meia hora a partir do que você começou a falar. Estamos quase com a meia hora fechada. Então, eu vou apresentar descobertas, dizendo para vocês que Descobertas foi inspirado no modelo de criatividade. Então, na realidade, a ideia da experiência de Descobertas é colocar o ouvinte próximo da ideia de se criar alguma coisa. E então, vamos ver um trechinho. Em Descobertas, a gente vai colocar a orquestra sendo compartilhada em tempo, com a dança. E deixa eu voltar um pedacinho aqui, eu estou me querendo passar as coisas rápidas e estou fazendo. Deixa eu só mostrar esse trecho que vocês podem perceber. A orquestra ficou ao fundo e a dança ficou à frente. E eles compartilharam juntos a cena. Um particular dessa ópera que eu acho que não podia deixar de falar é essa construção que vocês estão vendo agora. Essa construção foi inspirada nos Castelares de Barcelona. Eu acho que os nossos queridos amigos espanhóis conhecem muito bem esses Castelares, que eles sobem e quando está lá em cima eles desmoronam. Então eu pedi a Dani, que foi a coreógrafa que fez, que talvez pudesse interessante a gente colocar essa ideia de que o conhecimento é isso. O conhecimento é a gente vai subindo, mas quando a gente está lá em cima, tem que desmoronar para construir de novo. E essa foi, acho que, uma das metáforas mais bonitas de Descobertas em relação ao que é conhecer, sabe? Se a gente fica só onde a gente acha que está o alto a gente não fica em lugar nenhum, a gente precisa de voltar, cair e restabelecer as conexões. Enfim, eu queria terminar, dizer que aí, só terminar dizendo uma coisa muito importante, que eu guardei aqui para vocês, e depois a gente pode ir para conversar um pouco. Primeiro, acredito que o nosso corpo e nossa mente fazem de melhor se sensibilizar com as coisas novas e não repetir hábitos de sucesso. Os hábitos podem construir visões de mundo, mas também podem individualizar as pessoas e congelar a porosidade humana ao diálogo, a tal ponto que não há mais espaço para ouvir o outro, a nós mesmos e o mundo ao redor. E, por fim, as pesquisas em composição e performance musicais, percepção musical e cognição podem desenvolver diálogos interdisciplinares que não partam apenas da informação de partituras musicais, gravações ou testes com estímulos sonoros ou observações de qualquer ordem, isoladamente. E aí está o grande desafio, essa noção de trabalhar com experimentos ecologicamente orientados, né? Necessita-se de encontrar um foco na interação multimodal entre esses elementos para estudar processos tão complexos.
Promovendo assim o diálogo com outras áreas do conhecimento, ampliam-se os campos conceituais, a noção de pesquisa artística e a aplicação dessas interações em novas metodologias de ensino e pesquisa, par e passo, com colaborações criativas. Não vamos separar a criação e a pesquisa artística de qualquer outra, ou é diferente, ou a gente tem que integrar as coisas, a gente tem que estender todas as nossas noções de produção e noções de pesquisa, seja elas quais forem, dentro de um arcabouço mais geral, um arcabouço que possa abraçar diferentes iniciativas e diferentes pontos de vista. Pelo menos eu acho que é isso uma das coisas que mais me moveu e me move durante toda a minha vida, sentir-se um pouco polvo, né? E tentando trazer essas coisas o mais próximo que eu consiga, e também as pessoas o mais próximo que eu consiga. É isso, gente. Muito obrigado.